E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é o PV trazendo pra vocês uma obra que foi indicado por nosso amigo Zek. Muito obrigado aí, Zek. Eu tava com 2 na fila, mas eu vi que esse era bom, então decidi trazer. Então já gostaria de agradecer também ao novo membro do canal, Paulino Pereira de Oliveira. Muito obrigado e seja bem-vindo à Academia Dragon Guard. Então agora galera, vamos falar da nova parceria do canal, que é a Budogito. A Budogito, que é uma criptomoeda que será lançada em dezembro agora, ela é um token RWA que terá a mesma função da Drex, que é investir em tecnologia do futuro e imóveis físicos. E a Drex vai ser a moeda digital do Brasil, que vai vir em 2025. E todo o Brasil, é claro, vai ter que usar. Só que a diferença entre ela e a Budogito é que a Drex vai ter o valor fixo em R$1 e a Budogito está custando agora no preço de lançamento por apenas 0,006 centavos de real. E quando ela subir com o valor das compras e vendas e queimas, a quantidade limitada dela de 5 bilhões vai diminuir, ocasionando na diminuição dela e fazendo muitos mudarem de vida. Aí você pergunta, é para maior de idade isso? Não, isso não é um jogo de cassino, isso é investimento. Aquele dinheiro do Doritos que você gasta toda semana pode virar 2.941 moedas e quando ela chegar a $1 no futuro, você poderá vendê-la e mudar sua vida e da sua família. Para comprar, você vai ter que entrar no site oficial que eu vou deixar na descrição ou comentário fixado e clicar em modo Pix. Assim que entrar, você vai direto para a corretora da PixSwap e você vai fazer o seu cadastro e fazer o KYC para provar que você é um humano de verdade. E assim que aceito na hora, você realiza as compras e manda diretamente para sua carteira da Trust Wallet. Ah, mas eu não tenho carteira, PV. Você vai no Google Play, procura por Trust Wallet e cria a conta. Vai aparecer para você uma chave que só você tem que ter e não pode divulgar de maneira nenhuma para ninguém. Então pega essa chave, tira a print ou escreve em algum lugar, um canto seguro, pois ali serve para você entrar na sua carteira caso perca o seu celular no futuro. E assim que você voltar para o site, conecta a carteira e faz a compra em menos de 5 segundos, as moedas vão diretamente para a sua carteira. Ah, PV, e se eu tiver dúvidas? Você pode entrar diretamente no grupo do Telegram que está aí na descrição e estamos sempre conversando. E é claro, o CEO também, o dono da corretora e da criptomoeda, ele vai estar lá também tirando todas as dúvidas de quem tiver algum tipo de dúvida. E é claro galera, assim que vocês entrarem no grupo, já chega dizendo bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você entrar, e já diga lá que você foi indicado pelo PV, e assim o CEO vai saber por onde veio você. E é claro que assim que bater 1000 pessoas lá, ele vai fazer algumas premiações e com isso você poderá ter a chance de ser um dos participantes e ganhar uma dessas premiações. Então galera, muito obrigado e vamos direto para o manhwa. A história começa com essa mão astral e estava chamando alguém de herói e logo vemos esse pequeno garoto. Logo essa mesma mão continua tentando chamar a atenção dele, dizendo para ele salvar o mundo. E assim várias mãos continuam aparecendo, dizendo para ele salvar o mundo e que ele era o herói. E assim várias e várias mãos continuam indo até ele, colocando o peso dele ser um herói e ele ouvindo todas as vozes dizendo para ele para salvar e que ele continuava sendo o herói. E lá ele chorando chamava pela mãe dele. As pessoas estão falando que eu sou um herói, porque tenho que ser. E lá a mãe dele apenas observava. Eu não quero ser mais um herói, é muito difícil, é assustador. Logo a mãe dele corta a fala, chamando ele de filho e que ele era a última esperança desse mundo. Então, logo ela empurra ele, fazendo ele cair lá para baixo e falava para ele parar de ser fracote e que era para ele morrer como um herói. E assim ele começa a cair em direção a todas as mãos. Então durante a chuva, logo uma gota cai direto no rosto dele, fazendo ele começar a acordar. Então o sistema fala, despertado Kim Soo-in. Logo ele começa a se levantar enquanto a chuva estava forte. Eu pensei que ia conseguir descansar um pouco. Logo ele vai chegando até a beirada e vê vários monstros que estavam preparados para atacar. Mas eles não vão me deixar descansar. Vocês conseguiram até se reunir, seu bando de desgraçados. E o sistema lá continua. Poder mágico atual 97, rank de poder mágico 9. E lá os monstros continuam rosnando. E ele faz a sua cara, se preparando para a batalha, logo que nem um ninja sai lá de cima em direção aos monstros e os monstros notando, logo o preparam para avançar. Então ele prepara a sua espada e avança rapidamente e logo aparece, título, herói. E logo em um piscar de olhos, ele começa a fatiar vários desses monstros de uma vez só. Então o cansaço já começa a bater e logo começa a soltar os litros para fora. Então uma voz é escutada e esse monstro logo aparece. Como esperado do herói dos humanos. E logo um grande ser aparece diante dele. É um poder tentador. Nosso prota, apenas no chão, tentava entender o que era aquilo. Eu, Fafnir. E ele vai se aproximando mais ainda. O reconheço para se tornar uma parte de mim. E ele continua olhando. Eu irei te derrotar
e fazer o seu poder ser meu. E assim, lança um golpe fazendo o nosso prota voar para longe, e lá estava ele, todo acabado, e os litros desciam mais ainda, e a exaustão dele já estava em 98. Então esse é o fim, hein? Herói, não me faça rir. E assim, o mundo entrava em caos, pois todos os monstros já estavam dominando ele completamente, e o nosso prota debaixo daquela chuva, e ele apenas sentia a sua vida indo embora. Eu não consegui proteger ninguém. Herói, uma ova. E assim, o monstro se prepara para finalizar ele, e logo lança o ataque para cima dele. Eu não fiz nada no fim. Então as vozes é escutada, e logo ele começa a abrir os olhos, e algumas pessoas apareciam diante dele. Ele lá deitado, logo começa a abrir os olhos, e um camarada começa a chamar a atenção dele. Ei mano, eu jurava que você tinha morrido. Do nada você desmaiou. Nosso prota apenas olhava e tentava entender o que estava acontecendo. Então ele se levanta rapidamente. Por que você tá parecendo um fantasma? E lá ele ainda continuava, desacreditado do que estava acontecendo, e lá ele olhava para sua mão, tentando entender. E olhando para o céu, via que tudo estava normal, e o outro apenas olhava sem entender o que estava acontecendo, e o nosso prota continuava observando tudo ao redor. Eu tô sonhando? Eu jurava que o Fafnir... Do que você tá falando, hein? Se já acordou, tá na hora de voltar ao trabalho. Então ele pega. Vocês estão mesmo vivos? E o outro pede a ele para calar a matraca. E quando ele vai tentar ver, logo um soco vem em direção da cara dele. Mas agilmente, ele pega o braço e desvia o ataque dele, fazendo ele ficar desacreditado do que aconteceu. E nosso prota já se preparando, logo lança uma mãozada bem no pé do ouvido dele, fazendo ele voar para longe. Os colegas dele ficavam desacreditados do que estava acontecendo. Merda, foi mal, fiz por reflexo. O outro começava a xingar ele, dizendo que ele não ia conseguir mais viver a partir de hoje. O amigo dele logo começava a chamar ele, dizendo que a polícia estava vindo. E enquanto ele ia embora, falava que era para o nosso prota aparecer na escola amanhã. E lá ele ficava. Kim Soo-hyun? Mas o meu nome é Kim Sung-in. Então ele começa a se levantar e perguntar o que estava acontecendo. Então ele, sentindo dor, vai em direção do celular e logo agarra ele. Isso aqui não é deles? Eles deviam pegar o melhor. Essa coisa bem arcaica. Deve ter uns 20 anos. Então ele olha e fica espantado, pois ele percebe a sua nova aparência diretamente do reflexo do celular. Quem é esse? Então começa a explicação. Em 2042 o mundo foi destruído. Depois de dungeons começarem a aparecer pelo mundo todo, os monstros que saíram das dungeons que não tinham sido concluídas começaram a invadir a realidade. Graças ao fenômeno conhecido como Outbreak, a paz na Terra foi destruída sem piedade. Em contrapartida, as pessoas que receberam poder para contra-atacar a calamidade também apareceram. Chamavam essas pessoas de despertados. Eu era um deles. Mesmo depois de todos os humanos morrerem, eu fiquei sozinho para enfrentar os monstros até o fim, como o último sobrevivente da humanidade e o despertado mais forte. Então ele chega até a delegacia. Então, como você se chama? Kim Sung... Não, meu nome é Kim Soo-hyun. Data de nascimento. Que? Quantos anos você tem? Demora demais para responder, cara. Então ele olha para o lado e vê a data de 2022. Se não me engano, deve ser 2042 agora. Mas são 20 anos antes. E responde logo. 20... Não, tenho 19 anos. Só vou acabar com isso logo, já que ele parece ser só um estudante. Beleza, 19 anos e você não sabe onde mora? Não acha estranho você saber só seu nome e idade? E lá ele ficava pensando. Eu jurava que tinha sido morto pelo Fafnir. Acha que tá certo ficar vagabundeando por aí? Suas provas finais estão chegando já. Será que eu estou sonhando? Ou é alguma magia dele? E lá ele relembrava. Não, esses sentimentos são falsos. Eu voltei mesmo pro passado. Mas cadê o meu corpo verdadeiro? O Kim Sung-in. O que eu preciso fazer para recuperar o meu corpo? Tem muita coisa que eu não sei. Enfim, o que fica reclamando vai mudar. Sua mãe disse que vai chegar daqui a pouco. Então vai embora com ela. Pode ficar andando por aí e fique de boa em casa. Ainda mais nesse canteiro de obras que apareceu nas notícias recentemente por causa daquilo. Então fique longe daqui. Aquilo? Meu Deus, essas crianças hoje em dia. Então a mãe dele aparece chamando ele. E logo ela tocando nele, falava que ele estava mesmo na delegacia e o que tinha acontecido com o rosto dele. E logo ela, preocupada, perguntava se ele estava bem. E o nosso proto olhava. Quem é ela? É a mãe desse corpo? Então começa o lindo pôr do sol. E logo ela, caminhando com ele, perguntava mesmo se ele tinha esquecido o endereço da casa e que eles tinham se mudado recentemente. É porque ainda não conheço muito bem essa vizinhança, mãe. Ela, sorrindo, falava que era estranho o modo que ele estava falando, pois ele não falava assim antes. Sério? Merda, o que eu falo? E lá ele pensava. Será que primeiro eu me desculpo com ela por ter causado problemas? Logo ela pega o paninho, dizendo que primeiro teria que lavar o rosto dele. Então ela começa a dizer que aparentemente as crianças ficavam fazendo bullying com ele na escola e perguntava se estavam fazendo isso de novo e quando é que eles iriam parar disso. E lá ele olhava apenas ela, enquanto ela falava que tudo que acontecesse era para ele falar para ela. E segurando a mão dele,
Falava que da próxima vez ela não iria deixar passar. E o nosso prota apenas observava tudo isso. Ela falando mais, nosso prota logo fica espantado. Ela disse que não tinha ninguém no parque hoje e perguntava se tinha acontecido alguma coisa. Agora parei pra pensar, tá bem quieto mesmo. Então uma pata é visto e logo um lobo feroz logo começa a aparecer. Ela olhando perguntava se ele não ia vir. Tô indo. Logo então, ele escuta os passos se aproximando e logo o lobo começa a correr na direção dele e o nosso prota percebendo, pois o lobo estava vindo diretamente para cima dele. Um lobo? Então o lobo passando, joga todos os livros para longe. O lobo tenta recompor sua postura para tentar atacar novamente. Não, isso aí não é um lobo. Certeza que esse bicho é um lobo de guerra. Então aquilo que o policial tava falando agora há pouco era um outbreak. E assim ele lembra. 2022 foi a época em que os outbreaks começaram a ficar mais comuns, então é bem possível que um monstro possa aparecer no meio da cidade. Logo mais 2 lobos de guerra começam a aparecer. O problema é lutar contra esse bicho, então primeiro preciso encontrar algo para usar como arma. Então ele pega esse guarda-chuva e a mãe dele começa a perguntar o que era isso, pois ela tinha ouvido falar nesses monstros no noticiário. E ele falava para ela não se mexer. Não tô acostumado com esse corpo, mas só um desse deve ser fácil. Então o lobo logo avança para cima dele e quando estava prestes a morder ele, ele faz o desvio e logo acerta ele em cheio, fazendo o lobo ser atingido, fazendo os litros voar. Então outro lobo logo vai aproximando perto dele e quando ele nota, ele põe um guarda-chuva para defender a mordida dele. Então, colocando força um contra o outro. Merda, o ataque foi muito superficial. Não consigo usar meu poder contra um monstro de nível baixo como esse. Ele devia ter sido destruído em um único golpe. Só se eu tivesse com meu corpo original. Ou se esse corpo fosse pelo menos de um despertado. Enquanto ele segurava, outro lobo vem em direção dele para atacar. Quando ele percebe, droga, mais um! Então a mãe dele, como heroína, logo usa a força do próprio corpo para tentar impedir do lobo ir para cima do nosso prota. E o nosso prota apenas observava a bravura da mãe dele. Ela voava enquanto ele chamava de mãe. E logo os dois caem no chão e o nosso prota observava. Ela me salvou, mas por quê? Então ele tenta forçar o lobo de sair e joga ele para longe. Então ele corre até em direção a ela. Por que você fez aquilo? É perigoso. E ela, chamando ele pelo nome, falava que ela também era a mãe dele e que então era para ele fugir. Depois disso, ela desmaia completamente. Os lobos começam a se aproximar e ele começa a exalar algum tipo de presença. Então ele fala: Ei, você quer morrer? Então os lobos, observando, sentiram a aura tenebrosa dele e fugiram na mesma hora. Então ele, dizendo que não ia deixar eles escapar, logo a fraqueza bate e cai no chão desmaiado. E lá estava ele todo quebrado. Mas que diabos, esse corpo de bosta? Eu tô tão fraco que não consigo correr atrás deles. Vamos para casa primeiro. Então ele pega a mãe dele e começa a caminhar. Droga, a minha coluna tá machucada. E assim eles vão caminhando e logo bate a lembrança. Peraí, onde é a nossa casa? Então a noite chega e logo eles se aproximam onde era o local. Ufa, quase que a gente não consegue. Foi pura sorte que a carteira tinha o nosso endereço. Se fosse pior, teríamos nos perdido pra valer. Então ela começa a se virar e começa a falar, chamando ele pelo nome e que era pra ele não se preocupar. E continuava falando pra ele fugir rápido. E nosso prota apenas ouvia tudo isso. Por quê? Porque você forçou seu corpo até o limite pra me proteger. E lá ele observava. Esse corpo, por que ele é tão fraco? Um corpo frágil que não aguentou nem aqueles poucos monstros. É sério que eu renasci nesse estado inútil só pra repetir meus erros do passado? Então, um portal começa a se abrir e logo abre por trás dele. Não, vamos nos acalmar primeiro, já que assim preciso ser frio e calculista. E o portal começava a dizer: Torre das provações requerindo. Usuário confirmado. E ele ouvia: aprovação completa. Usuário relevante. Kim Sun-hyun. Portal aberto. Nosso prota percebe que ali era um abismo. Abismo? A abertura do portal do abismo significa que esse corpo tem um talento para se tornar um despertado. Se esse é o caso, talvez eu possa começar o corpo do Kim Sung-hyun de novo? Bem, se é 2022, mesmo a versão Kim Sung-hyun de mim ainda seria uma pessoa normal. Considerando os fatos, tô entrando no abismo antes do que na minha vida passada. E lá ele observava: beleza, já que é assim, não tem por que eu hesitar. Então ele entra. Bem-vindo à Torre das Provações. Torre das Provações, também comumente conhecido como o Abismo. Se você conseguir passar por primeiro andar nessa torre, você é reconhecido como despertado. E depois, ao escalar os outros andares, você pode se tornar bem mais forte. Por isso, muita gente quer chegar no topo da torre. Mas na verdade, a Torre das Provações tinha um sistema mais importante que só o seu andar atual. O sistema continua. Usuário relevante, Kim Sung-hyun, sua aprovação irá começar. Andar do desafio, primeiro andar. Aquilo foi o nível de cada andar. Por favor, selecione a dificuldade. Você pode selecionar do nível 1 ao nível 10. Então ele escolhe. Eu escolho o nível 10.
mas você selecionou o nível 10. Além do número do andar, tinha um sistema de níveis que existia no abismo. Mesmo no primeiro andar, à medida que você sobe os níveis, inimigos mais fortes aparecem. E quanto mais forte o inimigo que você derrotar, maior a recompensa que você recebe. Claro que é natural que você precisa enfrentar muito mais perigo e esforço. Verdadeiramente alto risco, alto retorno. E assim ele entra, Torre das Provações, primeiro andar, e logo modifica. Essa aprovação será configurada no nível 10. Então foi por isso que eu peguei o nível 10, mas vai ficar tudo bem. Mesmo no meu passado, meu nível mais alto só foi no nível 8. Não, eu ainda devo fazer isso. Se tudo for como na minha vida passada, eu eventualmente vou acabar igual. E lá estava, por favor, selecione a sua arma, e várias armas aparecem diante dele. Então, os bichos começam a se aproximar. A aprovação irá começar. Ele segurando. Eu tenho que mudar o destino. Então, algumas horas depois, logo vemos um camarada que estava gritando aterrorizado e pedia socorro, pois os mesmos lobos estavam lá atacando ele. Enquanto os lobos iam se aproximando perto dele, logo eles se preparam para atacar, e ele gritava, e ele continuava gritando, perguntava se tinha alguém por aí, enquanto o lobo diretamente já se prepara para atacar. Então nosso prota logo aparece. Eu finalmente encontrei. Então, no meio da fumaça, ele se retira, logo dá uma bicuda na cara do lobo, e logo pega o seu guarda-chuva, fatia o lobo em vários pedacinhos. Então o outro lobo apenas observava o quão forte nosso prota é. Você disse que não me deixaria sair vivo? O lobo olhava, não esquenta. Então ele se preparando, então nosso prota logo fala, você vai ser o próximo. O sistema logo apita, despertado Kim Sun-hyun, Torre das Provações, primeiro andar, nível 10 completo. E lá estava ele, na sua pose de fodão. O jornal logo noticia, a frequência de surgimento das dungeons cresceu recentemente, comparado com 2019, que foi o ano em que surgiu a primeira dungeon. Esperado que o surgimento da dungeon tenha triplicado. Quantas dungeons surgiram nesse mundo, elas causaram um grande caos na população. E lá continua, as dungeons e as Torres das Provações são coisas similares, mas possuem estruturas diferentes. E lá ele começava a mostrar o sistema. Iremos tentar descobrir as diferenças com as informações que temos agora. Dungeons, Torre das Provações e o sistema. O foco do mundo foi todo concentrado nessas coisas não identificáveis que apareceram quase todas de uma vez. O interesse e o desejo por dominar essas coisas aumentava com o passar dos dias. Enquanto isso, as fontes de energia que vinham das dungeons, as pedras de éter, começaram a ter um aumento gigantesco nos preços. A recompensa recebida nas dungeons não só ajudavam no dia a dia, como também afetavam diretamente na economia global. Os despertados gradativamente começaram a ser atraídos pelas recompensas físicas ao concluírem dungeons, e consequentemente a glória junto da vontade de ganhar tudo das dungeons aumentou. Porém, as pessoas não sabiam de nada. O surgimento desses seres do outro mundo no nosso planeta foi chamado de Outbreak, que seria o fenômeno onde monstros das dungeons surgem no nosso mundo. Mas até o momento, as dungeons eram consideradas coisas positivas para a nossa sociedade. Eles não sabiam que os Outbreak, os fenômenos onde vários monstros eram invocados no nosso mundo, estavam se expandindo, e isso ia aumentar perto do ano de 2028, e isso logo menos se tornaria a calamidade que destruiria o mundo. Então amanhece. Você viu a atualização no rank? Você tá falando do que teve um rank novo, né? Mas como que dá pra terminar o primeiro andar com aquela pontuação? Fizeram 2.230 no primeiro andar. O segundo colocado no rank só fez 940, né? Uma estrela surgiu entre os despertados. Que diabos? E assim, logo um portal se abre, dizendo bem-vindo às Torres das Provações. É o Kim Sun-hyun? E o nosso prota logo sai. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Então, logo ele sorrindo, começa a explicação. A Torre das Provações, conhecida como Abismo, é um lugar gigante composto por vários andares, onde os despertados espalhados pelo mundo se reúnem. Cada andar possui seu próprio mundo, com uma atmosfera completamente diferente e até mesmo uma cultura diferente. Mas para subir de andar, você precisa passar por uma espécie de provação. O segundo andar é um lugar onde se residem os recém-despertados e também é o andar mais fácil para conseguir itens. Em troca, para ter tanta luxuosidade, você precisa vir com muitos pontos ganhos no primeiro andar. E lá, a luta continuava contra os monstros. E lá estava nosso prota, descansando depois de lutar. Então o sistema notifica. Você completou a aprovação do primeiro andar, como esperado do nível 10. Se eu não tivesse as memórias da minha vida passada, eu não ia conseguir fazer isso tão rapidamente. Fico feliz que quanto mais eu luto, mais os meus sentidos voltam ativo. Se eu continuar assim, eu com certeza vou conseguir vencer. Então continua. Você terminou o primeiro andar com maestria. Essa é a lista de recompensas do primeiro andar, do nível 10. 10 pontos de conquista, 30 pontos de conquista, 150 pontos de conquista,
conquista, 300 pontos de conquista, 1000 pontos de conquista, todos os atributos aumentam em 5, poder mágico aumentado em 2, rank de poder mágico subiu em 1, calculando o rank de conquistas, rank atual, primeiro lugar, mesmo pro nível 10, é muita recompensa. Acho que meus atributos vão aumentar mais rápido que na minha vida passada. E lá estava, que ele tinha 2.230 pontos, e apenas observava tudo isso. Isso tudo já tá bom pra eu avançar de andar, né? É muito bom ver isso tudo de ponto e ficar feliz cada vez que olho. Tá na hora das compras, né? A primeira coisa que preciso é... Então ele se aproxima e começa a entrar em algum lugar. Logo uma gasosa sauda ele com bem-vindo e ele fica lá observando. Ela falando com ele, falava que ele parecia uma criança que tinha acabado de chegar e era pra falar o que ele quisesse. E logo vemos comerciante de habilidades, Elfa Negra Veli. Se você não tiver interessado em nada específico, a gatona aqui pode te recomendar alguma coisa caso queira. Ele fica pensando, comerciante geral Veli. Esse era o jeito dela de seduzir o cliente para manipular eles a comprarem as mesmas coisas de sempre. Perdão, mas eu já tenho algo em mente. Então ele fala, eu preciso de uma habilidade de salto e da habilidade de transformação. Ela apenas olhava e perguntava se ele tinha ido ali com alguma dica de alguém e perguntava se ele conseguiria pagar. E ela falava para ele que o salto custava 150 pontos e a transformação custava 1000 e se ele sabia disso tudo. E ele observando, apenas sorria. Tá aqui os pontos. Então notifica que ele pagou os 1.150 pontos. Então sua feição muda, perguntando como ele tinha tudo isso de pontos. E se ele tinha burlado o sistema. Eu tenho certeza que te dei a quantidade de pontos certo. Ela falava que não era isso que ela estava querendo dizer e chamava ele de bobão. Ninguém conseguiu mais de 1000 pontos no primeiro andar. Você realmente acabou de entrar no segundo andar? Sim, acabei de chegar. Eu sou só mais um cliente. E assim ele começa a se retirar, deixando ela lá, desacreditada. Então, passa algum tempo, enfim, posso ver outras coisas. Então aparece bolsa dimensional, normalmente chamado de inventário. Espada, lança curta. Eu peguei bandagens, remédios e provisões suficientes. Acho que não esqueci de nada. Então, colocando os livros para fora, começa a ativar o avaliar. As habilidades usadas pelos despertados possuem um rank de poder mágico necessário para uso. Para aumentar a proficiência nas habilidades, eu preciso usar ela várias vezes. E algumas habilidades possuem um nível além da proficiência, normalmente chamado de habilidades evolutivas. Essas habilidades tentam a ficar mais difíceis se conseguir. E a habilidade evolutiva que você consegue dentro da Torre das Provações é a transformações. E outra coisa importante com as habilidades evolutivas é o uso do catalisador de poder mágico. Baixa o catalisador de poder mágico, 700 pontos. Catalisador de poder mágico diluído em água destilada. Vai aumentar permanentemente a posição do rank de poder mágico e o poder mágico do usuário de acordo com seu nível. O catalisador do poder mágico é um item que aumenta seu poder mágico até certo ponto, mesmo se você não subir de andar ou terminar algumas dungeons, e pode ser comprado na loja de pontos de conquista assim que a aprovação terminar. A maioria das pessoas se distrai com os itens da loja dos andares superiores e não acaba vendo os itens dos andares inferiores, mas se você olhar com atenção, tem uns itens incríveis aqui. Entre eles, esse catalisador de poder mágico pode ser considerado um item bem útil, já que aumenta seu poder mágico desde os iniciais, mesmo tendo um gosto horrível. Me faz pensar que ter as memórias da minha vida passada é algo que vai me ajudar demais. Seja por eu saber da transformação ou do catalisador, acho que eu sou a única pessoa que sabe disso tudo até agora. Depois de usar essas coisas, o que eu vou fazer agora é... Então alguém chama ele. Com licença, você poderia ceder um pouco de seu tempo pra mim? Então ele fica em dúvida. Mas o quê? Por um momento eu não consegui sentir a presença dele. Quem é? Te assustei? Não era minha intenção. Você é o... E lá, ele relembrava desse camarada. Você é o Choi Hak-jun, um gênio entre os despertados que costumava ser louvado no abismo. Mas ele, no futuro não tão distante, se tornou o homem por trás da aniquilação de uma grande guilda. E lá ele mostrava a sua presença assustadora. Então volta pro presente quando ele era mais fracote. Eu tô com o rosto sujo? Você não tá me encarando com uma cara meio estranha? Ups, foi mal, é que eu me assustei. Naquela época ele tinha uma expressão assassina estampada na cara dele. Enfim, do que você precisa? Sendo honesto, eu tô te seguindo desde aquela loja. Você comprou muita coisa e parece saber muitas coisas dos itens. Que? Ele está me stalkeando? Então eu quero falar o seguinte. E nosso proto apenas esperava ele falar. O que acha da gente formar um grupo? E lá ele brilhava. É o quê? A aprovação do segundo andar do nível 10 irá começar. Você obteve o tesouro da tribo Char. A tribo Char está com raiva de você. Eles irão te perseguir até pegarem o tesouro de volta. Pegue o tesouro e fuja. E tente sobreviver na floresta. Então um dos bichos começa a notar e logo eles começam a se aproximar um do outro. Então nosso prota, lá estava ele, lá em cima da árvore. Enquanto os bichos apenas procuravam ele. A tribo Char, hein? Eles são caçadores especializados em rastreio. Pedir para eu fugir desses caras é meio meme, não? É uma
uma missão muito difícil. Não tem lógica uma coisa dessas. Por que eu tenho que fazer isso? Tesouro da tribo Char, sem efeitos. Tirando o fato de que preciso proteger ele, não tem nada de especial nesse bagulho. Como eu vou concluir essa missão? Logo aparece e tente sobreviver na floresta. Ele nota algo. Então os Char começam a procurar ele, e logo ele cai lá de cima e aparece na frente dele, e rapidamente com a sua espada avança pra cima, fazendo ele se cortado bem no meio dele. Sobreviver na floresta quer dizer que eu posso dar cabo de qualquer inimigo que tá na floresta. E assim, ele já estava cercado. Então um dos bichos começa a atacar ele, e logo ele rapidamente já golpeia finalizando. E como ninja, usa o poder do salto e vai finalizando vários ao mesmo tempo. E os pontos de experiência apenas ia aumentando. A tribo Char gosta de se mover em grupos grandes. Isso significa que a possibilidade disso demorar mais do que o esperado é grande. Se eu tivesse formado um grupo ia ser incrível. Mas a partir do nível 5, a dificuldade aumenta. Então a chance de achar gente para um grupo é menor. Eu queria fazer a aprovação do nível 8, mas é muito difícil também, né? Eu preciso mesmo fazer o nível 8. E lá ele relembrava do camarada. Sim, enfim, tenho meus motivos para isso. Perdão, mas para eu atingir o objetivo, o nível 8 é algo muito baixo. E lá ele continuava correndo na floresta e logo um dos líderes Char começa a aparecer bem diante dele. Finalmente o boss apareceu, hein? Logo ele usa o poder do salto e avança pra cima. Eu vou quebrar a cadeia alimentar daqui. E assim ele faz o corte, partindo eles no meio. Recompensa do segundo andar. Tesouro da tribo Char teve seus efeitos revelados. Tesouro da tribo Char, você pode recuperar todo o dano sofrido e se curar de doenças. Uso 5/5. Eu não esperava nada disso, só de pensar que ia ter uma recompensa incrível dessas. Fico feliz que fiquei só caçando na floresta e não fugi. Então finalmente o status aparece. Nome Qin Su-Hyun, poder mágico 18, rank de poder mágico 3, força 34, destreza 31, vitalidade 31, reflexo 37, exaustão 81, habilidade salto e habilidade transformação. Graças a isso, meus atributos estão aumentando mais rápido. E aparece outro, transformação, rank de poder mágico 2, nível 1. Você pode copiar a forma do seu alvo. Quanto mais usar essa habilidade, maior será o nível. Enquanto transformação, eu consigo ter a característica dele. Característica do boss da tribo Char, Berserker. É uma habilidade que faz com que o corpo físico aumente em relação à sua exaustão, vida e o quanto você está sangrando. Isso vai ajudar um pouco mais tarde. Então ele descansa. Foi uma luta difícil, mas eu consegui muita coisa. Se eu crescer assim, então logo ele nota algo. Exaustão 81 e lá ele ficava. Acho que vou considerar algumas coisas depois de sair daqui. Então ele volta para casa e lá estava ele surpreso, pois um grande banquete foi feito para ele. Mamãe, o que é isso tudo? Ela pedindo desculpa, falava que isso era o máximo que ela conseguia fazer, mesmo que ele tenha salvado ela. E falava para ele ter bom trabalho nos estudos. Mas você tá cansada, ontem você até foi trabalhar machucada. E ela falava que estava tudo bem e que não era tão difícil assim fazer a comida para o próprio filho. E ele ouvindo, novamente ficava surpreso e pensativo. Ele olhando aquele banquete delicioso e eu tô com fome também, que eu nem jantei nada até agora. Logo ele metendo a colherzona no arroz, manda pra dentro da boca e fica mastigando. Obrigado, mãe. E assim ele acena. Posso não me tornar o seu verdadeiro filho. Logo ela fica assustada, dizendo minha nossa, e que ele estava mesmo morrendo de fome. Mas eu vou te proteger de tudo e de todos. Logo algumas informações começam a aparecer na tela, e lá falava segundo piso da Torre das Provações, primeiro lugar, Qin Su-Hyun, 2.220 pontos. E lá a galera continuava falando no chat de bate-papo, e quem era esse que estava em primeiro lugar, e que isso tudo não era mentira, pois tinha verificado, e perguntava quem era o nosso prota, e o nosso prota observando tudo, apenas suava frio. Caramba! E lá mostrava o top de todas as informações. Isso vai ser um saco. Ele continuando mexendo no computador, logo alguém começa a falar: merda, as guildas vão cair matando em cima dele. E ele já preocupado: que droga, isso vai ser um saco. Então chegamos até o Gangnam, Seul, no escritório da guilda de Ares. O que? Qin Su-Hyun? O cara que recentemente virou número 1? O que tem ele? Ele parece ter virado um despertado mais ou menos ao mesmo tempo que você. Tem algo que você saiba sobre ele? E lá ele ficava pensativo. Na verdade não, eu acho que já tenho me encontrado com ele. Acho que a torre é um lugar grande. Tirando isso, logo ele toca nele. Como o terceiro andar tá indo? Mesmo que você esteja desafiando o nível 8, que é mais alto do que o que os outros fazem, você não pode ficar atrasando isso sempre. Especialmente agora que Qin Su-Hyun, um competidor voraz, apareceu. Eu tô tentando encontrar alguém para fazer o terceiro andar comigo, mas eu não consigo encontrar ninguém porque eu tô no nível 8. Bem, se eu não conseguir encontrar ninguém, eu só vou sozinho. E lá o camarada apenas observava. Se você não encontrar ninguém, eu tento encontrar alguém para você. Então não se preocupe com nada, só foca em subir na torre. Depois disso tudo, você sabe, não é mesmo? Reporte de volta para mim em uma semana e tenta vencer aquele Qin Su-Hyun, se você conseguir.
E lá ele caminhava, enquanto xingava aquele velhote. De qualquer forma, quem sorri um. Então ele começa a relembrar. Poderia ser ele? Nem ferrando. Mas se fosse ele, o que eu posso fazer? Eu só preciso me preocupar comigo mesmo. Então volto novamente. Você terminou o 3º andar com maestria. Viajar? Por quanto tempo? Você terminou o 4º andar com maestria. Eu não sei por quanto tempo vai ser. Eu quero tentar ir fundo em áreas rurais. Você terminou o 5º andar com maestria. Você terminou o 6º andar com maestria. E assim continua. E lá a mãe dele se despedia, falando que ele tinha estudado bastante e que era hora dele se divertir um pouco. Você terminou o 9º andar com maestria. E ela falava para ele se lembrar de sempre ligar para ela com frequência. Sim, eu voltarei depois. Então, um ano depois, sábado, 7 de dezembro de 2022. Então vemos o trem-bala e ele não estava dentro do trem-bala. Eu esperava que o tempo fosse passar rápido, mas pensar que um ano já se passou, eu fiquei preocupado, porque estava no meio do RTH. Mas estou feliz que ainda consegui terminar o 9º andar. O 10º andar vai meio que demorar um tempinho. Quando não é certo quanto tempo pode levar, não existe uma desculpa melhor do que viajar para dar uma sumida. Pois despertados que sobem a Torre das Provações, o 10º andar é um marco importante que eles precisam ultrapassar. A cada 10 andares, a dificuldade das provações aumenta significativamente. Eu tive que falar assim porque é difícil, 300 vezes tentando, galera. Ao ponto de falarem que os andares 11 e 12 são mais fáceis do que o 10º. Por causa disso, todo mundo desafia uma dificuldade, que é 1 ou 2 menores do que eles normalmente enfrentam. Mas no momento que você diminui a dificuldade assim, os pisos subsequentemente começam a ficar mais e mais difíceis. E lá ele fechando o punho para impedir que isso aconteça. Eu preciso ficar mais forte. Daqui a 1 ano, a Dungeon Verde vai aparecer na cidade de Anyang. O Outbreak massivo vai ser a primeira vez que a humanidade realmente se sentirá em perigo. E junto do incidente do dia 1 de janeiro, na província de Gyeonggong, há muitos eventos terríveis chegando. A luz do sol brilhava e ele apenas observava. Eu vou mudar o futuro. Dessa vez, com certeza, vou proteger ele. Torre das Provações, entrada do 10º andar. E lá estava nosso prota. Então você vai pro 10º andar? Não vou te impedir, mas você pode me dar um troco antes de ir? Torre das Provações, guardião do portão do 10º andar. A maioria das pessoas ignora ele, achando que ele é apenas um pedinte, mas sua real função é muito importante. Você doou 5.000 pontos. A maioria das pessoas apenas me ignora e segue em frente, mas você é bastante generoso com um vagante como eu. É porque você é uma pessoa importante. Obrigado pelas belas palavras. Então, de qual informação você precisa? Informação do nível 10. Informação do nível 10 é bem valiosa, mas já que você me deu tudo isso, não tenho como não te falar. Tenha cuidado com o chefe. Isso é tudo? Sim, é isso tudo. É uma dica vaga, mas informações de um guardião do portão nunca tá errado. Isso será o suficiente então. Tome cuidado. E assim ele entra. Assim que ele entra, um novo ambiente é notado. Despertado Kim Soo-hyun, iniciando a aprovação do 10º andar. Por favor, escolha a dificuldade. E lá ele fica pensativo e logo escolhe o nível 10. Então o cenário começa a se modificar para um tipo de cenário de uma cidade. Iniciando o 10º andar, aprovação nível 10. Encontre e conclua o objetivo da aprovação e não morra. Então chegamos agora ao 10º andar da Torre das Provações nível 10. E lá estava alguém colhendo as frutinhas e logo vemos que era um pequeno garoto que, olhando a frutinha, falava que ele tinha muita sorte. Não pensei que seria capaz de encher uma cesta inteira. Parece que eu estou realmente sortudo hoje. Acho que posso comer primeiro, já que temos tantos. Na hora que ele foi mastigar, logo ele escuta um barulho e quando vemos um grande monstro lagarto, logo aparece diante dele, fazendo ele gritar assustado e logo chamando a mãe dele, pedia por socorro. Então quando o lagarto estava prestes a chegar perto dele, ele já estava chorando, pois via o fim da vida dele. Então nosso prota rapidamente o agarra e pede a ele para se segurar firme. Então ele usa o poder, transformação, características Berserker, maximiza as habilidades físicas em troca de consumir sua própria vitalidade, e lá ele dá um mega salto, fazendo o lagarto não devorar eles. E lá ele prepara um ataque que ferozmente o faz picadinho, e lá ele fica na sua pose de fodão, e o sistema notifica: você matou a salamandra enorme. Então ele chama a atenção do garoto: ei garoto, você está bem? E ele fica surpreso. Então chegamos até a cidade e lá ele falava: Eu tô falando, não sou um sequestrador. E logo a porta se fecha. Só sou um forasteiro que salvou um garoto enquanto passava por aqui. E a mãe dele começava a falar que mesmo que ele falasse isso, ela sabia que ele poderia ter outras intenções. Então ela continua falando que não iria adiantar nada, mesmo se mantesse ela como refém, pois ali mesmo não teria nada para ele levar. Então era para ele simplesmente sair dali. Como é? Com licença, acho que tem um mal entendido aqui.
e lá continua. E pensar que eu seria tratado como um sequestrador, isso é vergonhoso. Eu nem fiz nada, então por quê? Então ele vai embora e o garotinho, ou garotinha, sei lá, que tá tudo confuso agora, fica apenas observando ele. Você visitou uma vila desconhecida que está em crise. Salve esta vila da crise e sobreviva. Depois do sistema falar, ele continua indo embora. Então, enquanto ele caminhava, um clima triste e moradores hostis é definitivamente diferente dos outros andares. Esse era para ser o 10º andar. De qualquer forma, salvar a vila e sobreviver, isso é sinistro. De onde será que eu vou conseguir obter informações? E quando ele passava, todos os moradores já estavam apenas de olho nele. Bem, vai ser difícil conseguir qualquer um desse povo. E lá o povo continuava observando pessoas que estão em provação. Eles são extras chamados NPCs, mas sua aparência e mentalidade são extremamente parecidas com humanos reais. De jeito nenhum, parece que é só uma grande parte de uma programação. Esse extremo desgosto por estrangeiros, junto com o clima depressivo e inquieto da vila, é bem parecido com aquela vez. E é bem parecido o olhar de um mundo se aproximando da destruição. Malditos que nem experienciaram algo assim, implementaram tão bem um tema como esse. Logo ele chega em uma árvore e logo descansa. Precisa achar um informante para ser capaz de fazer algo, mas não consigo achar ninguém, nem mesmo uma formiga. Então o garotinho ou a garotinha começa a se aproximar. Senhor! E lá estava ele, ou ela, sei lá. Você é o garoto de antes? É garoto, vamos chamar de garoto. Olá? Logo ele junta as mãos e ele fica apenas observando, logo colocando as frutinhas, se retira rapidamente. Nosso prota vendo, vê que eram as frutinhas e lá ficava ele envergonhado. Obrigado. Ele olhando surpreso, logo fica satisfeito. Você pode vir aqui rapidinho? Logo ele pegando o saco lá ele, logo coloca todo tipo de comida para o garoto ver e se apaixonar. É comida! Então ele todo fofinho começa a comer. Uau, é tão gostoso! É tão bom assim? Não tem comida suficiente na vila? Sim, é porque ninguém é amigável, porque todos acabam roubando a nossa comida. Os moradores devem estar passando por dificuldades. Mas é graças ao chefe da vila que todos estão aguentando tanto. O chefe é o herói da nossa vila. É herói? Foi o que o papai disse, que ele estava protegendo essa vila o melhor que pode durante toda a sua vida. É por isso que precisamos ajudar e confiar nele. Então é isso? Nada, tô só falando sozinho. Por que você veio aqui, senhor? Eu tava me perguntando se tinha alguma forma de ajudar o chefe, como da comida que eu tenho, ou cuidar de monstros que ameaçam a vila. Você viu aquele monstro assustador mais cedo, não é? Nunca se sabe quando ele vai atacar a vila. Mas aqueles monstros não conseguem vir até a vila. Eles disseram que foi o chefe que fez isso. E lá ele olhava. Garoto, você pode me dizer com mais detalhe? Logo alguém corta a fala, dizendo: Você é o forasteiro que veio até a vila? Então um senhorzinho logo começa a aparecer. É um prazer te conhecer. Sou o chefe da vila. Essa pessoa é o chefe da vila? Lá ele lembrava do camarada dizendo pra ter cuidado com o chefe. É triste dizer isso, enquanto nos conhecemos, mas a comida na vila é extremamente preciosa. Distribuir comida de forma tão imprudente assim pode gerar uma confusão. Então, eu gostaria que você evitasse distribuir comida sem minha permissão, como o chefe dessa vila. Você é o chefe da vila? Eu tava planejando de conhecer você de qualquer jeito. E você é? Eu sou apenas um forasteiro que estava passando por perto e vi a vila, então eu quis ficar aqui por algumas noites. Poderia me dar permissão pra isso? Chefe... Peço desculpas, mas os aldeões são bem cautelosos com forasteiros. Ele não vai baixar a guarda. Antes disso, garoto, nós não te dissemos para não comer sem permissão? Me desculpe. Então o prota põe a mão na cabeça dele. Não se preocupe, não precisa desanimar. E ele fica feliz. Eu dei um pouco da minha comida para ele, isso não vai afetar a vila em nada. Logo ele põe a bolsa para fora, que era uma bolsa dimensional. Eu tenho bastante para dividir com todos. Chefe, é comida, é muita comida. Se puder me arrumar um lugar para dormir, enquanto eu estiver aqui, vou prover quanta comida precisarem. Se ainda for difícil... Não é. Me acompanhe. Vou te dar a casa vazia que sobrou. Então alguém no meio daquele povo começa a dizer: Querido Deus, por favor, tenha piedade de todos nós cordeiros. Nosso prota vendo todas essas pessoas que eu nem consegui ver juntas aqui. Eu só saí pra passear depois de ser levado até o meu alojamento. Por favor, limpe nossos pecados ignorantes com sangue. Isso é uma cerimônia religiosa? Dá pra entender. Esses são tempos difíceis. É natural que seus corações queiram se apoiar a um ser absoluto. Eu também já vi essa cena várias vezes. Em um mundo chegando ao seu fim, pessoas preenchidas por desespero ficam loucas de várias formas. Aqueles que se esconderam atrás do nome da religião enquanto enfrentam o terror. Aqueles que cometem atrocidades depois de abandonar tudo após verem a realidade diante de seus olhos. É claro, mesmo assim no fim, não sobrou ninguém. Comparado àqueles tempos, isso é bem de boa. Pelo menos aqui não tem ninguém que tente ferir os outros. Logo ele notando, vê que o camarada iria realizar algum tipo de sacre e chamava a alma de contaminada. Por favor, conceda a seus pequenos cordeiros honra
honra e paz e descanso. E assim, ele corta a corda, fazendo o camarada ir descer lá pra baixo, e o nosso prota observando, apenas ouviu o grito daquele camarada, e logo o alçapão é fechado novamente. Nosso prota apenas observava, incrédulo do que acabou de acontecer. Parece que é o mesmo aqui também, o egoísmo do homem. Isso nunca vai mudar. Então nosso prota começa a se retirar, enquanto o pessoal ainda continuava falando. Isso é uma verdadeira tragédia para a família do Miller, mas... Sim, mas isso teve seu efeito, já que era para proteger a vila inteira. Isso é graças ao chefe da vila para proteger a vila, pagando o emprestado poder dos deuses da terra. Se não fosse pelo nosso chefe, essa vila já estaria em ruínas. E lá eles continuam conversando. Devemos ficar bem por um tempo, porque ainda temos mais uma pessoa sobrando. E lá eles olhavam o nosso prota. A cerimônia foi bem concluída dessa vez, chefe, mas ainda não temos um sacre para daqui 3 dias. Como o forasteiro tá indo? Ele não fez nada suspeito. Como eu pensei, você aceitou aquele forasteiro para fazer dele, né? Ele foi enviado por Deus para ser um sacre. Use essa poção do sono para fazer ele dormir. E só precisa jogar ele para aquela coisa debaixo da terra no dia da cerimônia. Enquanto o tempo passa, a situação da vila fica mais crítica. Um pequeno sacre para a proteção de todos é inevitável. Não devemos tentar salvar nem mais um aldeão? Então começa a explicação. Um dia, uma cobra devoradora de homens apareceu e construiu seu ninho embaixo da vila. Coincidentemente, suas marcações territoriais impediram que os outros monstros se aproximassem. E graças a isso, a vila ficou segura dos ataques de monstros. A vila já havia sido consumida pelo medo de monstros da fora da vila atacarem a qualquer momento. Então, como o chefe da vila fez? O que ele deveria fazer nessa situação? Nesse processo, tive que sacrar alguns aldeões, mas não me sinto culpado por eles, porque foi isso o que tive que fazer como o herói. Então 3 dias se passa e lá estava ele segurando a tocha, carregando já o nosso prota. Então colocando ele em cima do alçapão, logo estava ele desmaiado. Por favor, nos perdoe, forasteiro. Então ele corta a corda. Isso é tudo pelo bem da vila. E assim ela partindo, logo o nosso prota começa a cair lá para baixo enquanto eles apenas olhavam. E lá estava a cobra apenas protegendo seu ninho e percebendo a presença do nosso prota, logo ela começa a se preparar. Então algum tempo se passa e o velhote já começa a caminhar. Já faz um dia desde que jogamos aquele forasteiro aqui. Como ela já digeriu um pouco, já tá quase na hora de marcar seu território novamente. Vamos ver, definitivamente houve ataques de monstros na norte da última vez, então devo fazer ela marcar seu território mais pra lá. Então ele, quando se aproxima, logo ele muda sua expressão completamente, pois o nosso prota ainda estava vivo e tinha dado cabo daquela grande cobra. O que te trouxe aqui, chefe? O chefe, olhando, ficava desacreditado. O que é isso? Esse monstro, você matou ele? Como isso aconteceu? E o nosso prota, sem emoção, ainda continuava. Tipo, como? Você tá fazendo parecer que o monstro não deveria ter morrido. É que... E ele ficava com raiva. Era pelo bem da vila. Se a cobra não marcar seu território, os monstros da região vão atacar a vila. Pelo bem da vila? Não é pelo seu próprio bem? E lá ele ficava desacreditado. Eu sei um pouco sobre esse monstro. O nome dessa cobra aqui é glutona. Quando ela não tá comendo, ela passa a maior parte do tempo dormindo e é uma espécie meio preguiçosa. Depois de fazer seu ninho, antes de sair da área, ela vai marcar seu território. Por causa disso, os monstros mais fracos não têm coragem alguma de vir pra cá. Mas ao mesmo tempo, para os filhotes dela crescerem, ela precisa alimentá-los. Outra característica desse bicho é que ela não vê quem dá a comida como comida. E lá ele fica surpreso. Eu só tô chutando, mas você sabia disso. E continuou alimentando com os aldeões enquanto dava uma de herói. Ele continuava surpreso e já suava. Porém, a sua hipocrisia acabou. Ele, vendo tudo isso, apenas ficava lá de joelhos. Então os moradores começam a ficar surpresos, pois o nosso prota aparece com a cabeça daquela cobra. Então ele segurando, o povo começa a desacreditar, perguntando se isso era verdade e se o chefe tinha mentido para eles. E continuaram falando. A mulher chorava, dizendo que o marido dela foi um deles. É algo chocante de pensar que o nosso chefe alimentou aquele monstro, mas graças a isso a gente conseguiu evitar que os outros monstros viessem pra cá. O que você vai fazer agora? Agora que você deu cabo da cobra, o que a gente vai fazer? Eu vou ajudar. Que? Eles ficavam desacreditados. Eu preciso mostrar algo pra vocês. Isso aqui é... Como vocês podem ver, são os ovos daquela cobra. São os ovos deixados pelo monstro. Eu sei o que você vai falar, mas me ouça primeiro. Vocês se lembram que eu falei que a cobra glutona não vê o que alimenta como comida, né? Então a gente vai usar dessa brecha para manipular os filhotes da cobra. Não se preocupem, nenhum humano vai ser sacre como antes.
Mas então, o que a gente vai... Vamos alimentar elas com monstros. Monstros? Então a gente vai caçar os monstros e dar comida pra cobra? Mas quem for pego pelos monstros? Eu vou caçar eles no começo, mas até o fim do dia, eu vou ser só um forasteiro que vai deixar essa vila em breve. Depois que eu sair, vocês vão ter que fazer isso. E eles ficavam em dúvida. Droga, você tá drogado? Você quer que fazendeiros usem as ferramentas de fazenda pra dar cabo dos monstros? Hã? Mas essa vila não é a vila do seu povo? Vocês não protegerem aqui, quem vai? Não é tão fácil assim. Então desiste. Porque vocês não desistem disso e voltam como o saque dos aldeões. E lá eles ficavam assustados, enquanto não tinham intenção nenhuma de protegerem a eles mesmos. Eles queriam achar alguém para se apoiar. Esses tipos de pensamentos que criam o herói. Os heróis fracos que são formados por outras intenções. Mas como eu pensei, eu tava muito esperançoso pelos desesperados. É realmente muito para eles? Eu preciso pensar em outro jeito de terminar isso. Logo alguém grita, dizendo que fazia. Então ele percebe, e quando olha, era aquele garotinho. Você, daquela época? E lá estava ele, e se tremendo, logo ficava rindo nervoso. Eu não sei se consigo ajudar muito, mas ainda assim, eu quero ficar forte como o senhor e proteger a vila. Ele vendo, ficava surpreso. Você é um bom garoto. Se todo mundo trabalhar junto, a gente consegue proteger a vila. Sério, eu vou dar o meu melhor. Até essa criança disse que consegue. O outro, eu vou tentar. Isso é melhor que morrer sem fazer nada. E todos falavam que iriam também tentar. As pessoas dessa vila são fracas e se assustam facilmente. Estávamos sendo muito egoístas, buscando ajuda sem pensar. Então antes de você ir embora, tem como ensinar a gente a lutar? Então o sistema logo aparece e logo fala. As pessoas da vila conseguiram recuperar suas esperanças, 60% concluído, e nosso prota fica satisfeito. Certo, posso ir embora? Então, descendo a escada, esse cara arrogante, ele mostrou desprezo sem nem mesmo saber seu lugar. E lá, uma ave logo estava dormindo, e então ela acorda. Eu vou quebrar tudo. Então, do lado de fora, eles estavam caçando. Entendo. Então, se prendermos aqueles filhotes de monstros no porão da vila e os cidadãos se revezarem para dar comida para eles, então não tem a possibilidade de sermos devorados por eles, né? Aquele forasteiro, ele é incrível de várias formas. E lá, a centopeia gigante logo atacava ele. Logo ele se preparando, realiza o ataque, fazendo ela ser dividida em dois. Você aí, forasteiro! Nosso proto olhava. Por que você não para aqui, já que o sol vai se pôr em breve? Não se esforce tanto e vem pra cá. Tudo bem, vou terminar aqui e volto logo em seguida. Então o sistema apita. Torre das provações, 10º andar. Nível de conquista 90%. Os filhotes de cobra cresceram até que bastante também, mas o nível de conquista não sobe de jeito nenhum. Será que é por causa do chefe que sumiu? Eu quero concluir isso depois de chegar em 100%. O que sobrou? Então algo começa a acontecer e um grande tremor acontece, assustando o nosso prota. Então de repente algo sai do chão. Então vemos que era aquele pássaro azul passando por cima do nosso prota. O inimigo natural da cobra glutona não pode ameaçar ela. Pássaro sagrado das chamas azuis. E lá estava ela. Foi por causa desse cara. Então volta para o velhote. Se liga, essa aparência majestosa é ameaçadora. Era bom manter ele dormindo com um veneno de sono. Se for assim, os cidadãos vão me tratar como herói dessa vez, já que eu sou um chefe que controla monstros. Então aquele pássaro sagrado logo observa ele. Tá bom, pirralho, fui eu que te despertou. Anda logo e me trate como seu mé. Então o pássaro logo corta, queimando ele completamente com suas chamas azuis. Mas nem rapaz. E assim, ele é evaporado completamente. Nosso prota sentia a temperatura. Que poder destrutivo é esse? A vila fica pra lá. Então o pássaro vai embora e nosso prota começa a seguir ele. Não! E ele acelera mais ainda. Então ele correndo, logo salta por cima de uma das casas e usa a sua habilidade de salto, tentando alcançar o pássaro. E quando ele vai tentar atacar, logo o pássaro desvia e ele começa a descer lá pra baixo. Eu não consigo alcançar. Então o pássaro continua e ele apenas continua caindo. Então de repente o pássaro vai e dá um ataque no nosso prota, fazendo ele cair mais rápido ainda. Não! Os litros saem. Os cidadãos acabaram de começar a se unir. Então ele continua caindo, enquanto as cordas começam a se soltar, e ele lá, apenas soltando os litros. Então os cidadãos ficavam se perguntando se o forasteiro ainda estava lá, dando cabo dos monstros. Ele também não tem dormido nos últimos dias. Ele é diferenciado. Como eu pensei, porque ele é jovem, e lá ele continuava caindo. Eu teria dado um show assim também, se tivesse a idade dele. Quando eu era mais novo, os monstros eram fichinhas. Então nosso prota se equilibra novamente e logo salta. Então eles percebendo, logo vê que aquele pássaro já estava diante deles e apenas ele olhava, se preparando. E quando ele olhava, os cidadãos ficavam com medo. Quando eles percebem, já era tarde e começam a gritar. O pássaro começa a preparar um ataque e logo a peixeira com a corda vai diretamente no bico dele, fazendo ele ficar calado. Nosso prota já estava lá, segurando na corda. Se eu não conseguir alcançar, eu vou tornar alcançável. Logo ele voa por cima. Te peguei, pássaro sagrado. Me empresta suas habilidades. Então ele ativa transformação. Você pode copiar a forma do seu alvo. Quanto mais usa essa habilidade, maior será o nível. E lá ele começa a puxar a habilidade dele. E então ele
usa o poder da chama, dando cabo daquele pássaro completamente. E acabou, galerinha! E esse foi a primeira parte. Então, é claro, galera, se vocês gostarem, deixa aí seu comentário pedindo a parte 2. E se tiver alguma coisa a comentar a mais, pode falar aí. E é claro, galera, não deixando de mencionar também a vocês, para vocês realizarem o seu investimento e garantir o seu futuro. E assim que vocês entrarem lá no grupo do Telegram, chega dizendo que veio pelo PV. Então, muito obrigado e fui!